Começa agora mais um Telesur Notícias em Português. Eu sou André Vieira e diretamente aqui da nossa correspondência na cidade do Rio de Janeiro, mostraremos para vocês nos próximos minutos as principais informações do Brasil e do mundo. Começamos nosso noticiário pelo Brasil, país que superou nesta quarta-feira a triste marca de mais de 800 falecidos pela Covid-19. Ainda são poucos os testes feitos diariamente, mas a nação já possui mais de 16 mil casos confirmados. Vejamos agora um resumo da semana. Henrique Mandetta continua no cargo de ministro, apesar das divergências com o presidente Jair Bolsonaro. Depois de forte pressão, o governo anuncia a liberação de salário emergencial a partir desta semana. Bolsonaro discursou em rede nacional na quarta-feira, falando em volta ao trabalho. Desde o dia 17 de março, a população realiza diariamente panelaços contra o presidente da República. E, por fim, uma mudança preocupante. O Ministério da Saúde propôs flexibilizar a quarentena em cidades onde 50% da capacidade hospitalar esteja liberada. Não é o momento ainda de discutir o afrouxamento das medidas. A gente sabe que isso é difícil em termos sociais, econômicos, mas aí o papel do Estado tem que ser importante para garantir que as medidas adequadas sejam sustentáveis e que a gente não entre num colapso do sistema de saúde, como a gente já tem visto no norte do país. Enquanto muitas famílias ainda esperam pela renda básica emergencial aprovada pelo Congresso Brasileiro, as organizações sociais realizam campanhas de doações para dar suporte aos trabalhadores no enfrentamento à crise pelo novo coronavírus. O Movimento Sem Terra doou mais de 20 toneladas de arroz, além de outros alimentos e produtos de higiene, para dar suporte à população no enfrentamento ao Covid-19. Ela é uma demonstração da nossa solidariedade frente a esse momento que estamos vivendo e é uma demonstração que o nosso movimento sempre defendeu a vida, a natureza, o meio ambiente e de forma especial os trabalhadores. Em São Paulo, a cidade mais rica da América do Sul, ao menos 25 mil pessoas moram nas ruas. O movimento Sem Teto MTST, junto com o padre Júlio Lancelotti, realizam uma campanha para receber fundos para o sem-teto. A iniciativa avança também em outros estados. Hoje está um almoço maravilhoso e graças a Deus, devido às doações que tem nos ajudado. O coronavírus encontrou um Brasil com 12 milhões de desempregados, 40 milhões de trabalhadores informais e 7 milhões de famílias sem moradia digna. O presidente insiste que os trabalhadores devem romper a quarentena, mas, segundo uma pesquisa do Instituto Datafolha, 76% da população acha que é preciso ficar em casa. O governo Bolsonaro não tem conseguido propor soluções para os problemas dos brasileiros e só piora a crise ao defender o fim do isolamento. As frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo lançaram o site todomundo.org, que concentra as campanhas de doações realizadas por todo o Brasil. A iniciativa tem apoio do teólogo Leonardo Boff e do músico Chico Buarque e tenta articular laços de solidariedade e saídas populares para a crise que vive o Brasil. Na Venezuela, o Estado espera que 15 mil cidadãos retornem ao país devido à crise humanitária gerada pela pandemia da Covid-19. Quase 2 mil pessoas já voltaram da Colômbia. Ainda se esperam contingentes de venezuelanos que viajam de ônibus ou até mesmo caminhando do Peru e do Equador. Além disso, nesta quinta-feira o governo enviou um voo humanitário para o México para repatriar cidadãos venezuelanos que estão nos Estados Unidos. Por conta do bloqueio econômico, o voo da companhia aérea Conviasa não pôde aterrissar no território estadunidense. O governo do presidente Nicolás Maduro também aprovou um fundo de 60 milhões de euros para ativar um plano de alimentação nos próximos meses. Nosso correspondente em Caracas, Leonel Retamal, nos explica. Dentro dos planos de proteção social que o governo bolivariano desenvolveu na Venezuela, os alimentos são uma prioridade. Por um lado, se reforçam os Conselhos Locais de Abastecimento e Produção, os CLAP, um programa que existe há 4 anos no país e agora está sendo feito de casa em casa. Além disso, para evitar as aglomerações nos mercados populares, está sendo desenvolvido um programa piloto de compra em casa. Através do mesmo sistema de dados dos CLAP, as pessoas podem
solicitar um pedido, um delivery dos alimentos que necessita para a sua própria casa. Tudo isso só é possível graças à organização popular, que é muito forte, e também pelo apoio do governo, que contribuiu com bônus sociais e distintos programas de apoio para ajudar a população a manter a quarentena social e coletiva, que já dura 4 semanas aqui na Venezuela. Na Bolívia, mais de 200 casos do novo coronavírus foram confirmados e 18 pessoas faleceram até amanhã desta quinta-feira, depois que o governo de fato de Janine Áñez cortou o subsídio alimentar para cerca de 600 mil bolivianos. 6 federações camponesas do Trópico de Cochabamba se organizaram para distribuir 18 caminhões de frutas e hortaliças para as comunidades mais vulneráveis. Tomara que pela solidariedade e o apoio voluntário das federações do Trópico possamos chegar a diferentes províncias e departamentos do país. E dessa forma, mostrar esse carinho, essa vontade de ser solidários, algo que nos ensinam nossos grandes líderes Evo Morales, Fidel Castro em Cuba. Durante a entrega dos alimentos, a polícia tentou prender o presidente das 6 federações e militante do movimento ao socialismo, Andrônito Rodrigues. Estamos aqui entregando alimento para a gente que Eu lhe disse, estamos aqui entregando alimento às pessoas que não têm o que comer. O que queremos é coordenar com os dirigentes para entregar nos bairros, para que as pessoas não estejam aqui fazendo filas. E aí foi quando o coronel veio me amedrontar. O coronel tinha uma ordem taxativa aos oficiais de me prender. Nenhum dos subalternos queria executar a ordem. Na Colômbia já são mais de 2.000 casos confirmados e 55 pessoas falecidas pela Covid-19. No entanto, os colombianos denunciam que as guerras contra os movimentos sociais matam mais que a própria pandemia. Somente este ano foram assassinados 71 defensores de direitos humanos e líderes sociais. A quarentena está decretada em todo o território até 30 de maio. Em várias penitenciárias do país, detentos denunciam a superlotação das prisões e exigem que o Estado tome as medidas necessárias de prevenção à pandemia. Até amanhã desta quinta-feira, o ex-vice-presidente Jorge Glass foram acusados de beneficiarem multinacionais como a construtora Odebrecht em licitações públicas durante a sua gestão. O ex-chefe de Estado, que pretende disputar as eleições em 2021, afirma que o objetivo é afastá-lo das urnas. Lula da Silva, Dilma Rousseff e Cristina Kirchner, da Argentina, também denunciaram um caso como perseguição judicial. O surto da Covid-19 continua aumentando exponencialmente. O continente africano foi um dos últimos afetados pela pandemia, mas já soma mais de 12 mil contaminados e 580 falecidos. A África do Sul é o país mais afetado, com mais de 1.800 pessoas contaminadas, 18 mortos e 95 pessoas recuperadas. A província de Gauteng é o epicentro com quase 800 doentes. Cerca de 50 profissionais da saúde também deram positivo para o novo coronavírus. A ministra de Comunicação, Stella Jambeni Abrahães, foi suspensa do cargo por 2 meses pelo presidente Cyril Ramaphosa, depois que a funcionária descumpriu a medida de quarentena. O país, com mais de 56 milhões de habitantes, realizou apenas cerca de 64 mil testes de diagnóstico do novo coronavírus. O Egito é o terceiro país com o maior número de casos do novo coronavírus no continente africano. Nossa correspondente na cidade do Cairo, Lianette Cruz, atualiza a informação. Gracias, colega. Um saludo desde el Cairo para ti. Obrigada, colega. Saudações da cidade do Cairo para você e para todos que nos acompanham. O Ministério de Saúde do Egito confirmou outros 10 casos positivos para o novo coronavírus, elevando a cifra total de infectados a 1.560. Desse total, 113 pessoas faleceram, mas 305 foram totalmente recuperadas e, inclusive, puderam deixar os centros de quarentena onde estavam isoladas. Diante do aumento dos casos de contágio, o governo estendeu o toque de recolher noturno, decretado no dia 25 de março, por mais 2 semanas. Nesse mesmo período de tempo, valerão outras medidas, como a suspensão de voos internacionais e a suspensão das aulas nas escolas e universidades. Reuniões massivas estão proibidas, mesquitas e igrejas estão fechadas e, inclusive, o Ministério de Assuntos Religiosos do Egito proibiu atividades peregrinas durante o mês sagrado
feriado do Ramadã, que começa no dia 23 de abril. Hasta aqui a informação. Adelante. Ministros e chefes de governo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e outros países produtores, a OPEP+, se reuniram nesta quinta-feira por videoconferência para buscar estabilizar o preço do barril do petróleo no mercado mundial. Durante a 9ª reunião extraordinária da OPEP+, a Arábia Saudita, Rússia e outros países petroleiros anunciaram que trabalharão para estabilizar o mercado do petróleo. A atual crise da indústria petroleira registrou os menores preços do barril de petróleo na última década. Terminamos aqui mais uma edição do Telesur Notícias em português. Lembrem-se que nós continuamos através das redes sociais e também através das nossas telas em espanhol e em inglês. Durante as próximas semanas, os especialistas afirmam que o sistema de saúde do Brasil entrará em colapso. Portanto, fique em casa. Nós te informamos. Somos a Telesur, o sinal informativo da América Latina e do Caribe.